A noite de véspera de Ano Novo em São Paulo estava sufocante, como se a cidade inteira conspirasse para lembrar aos paulistanos que o calor tropical não perdoava nem mesmo no inverno. O ar úmido grudava na pele, misturado ao cheiro de fumaça de fogos que já estouravam aqui e ali nas periferias, testando os nervos de quem tentava dormir. As ruas do bairro da Muca, com suas casinhas apertadas e postes de luz piscando, ecoavam o burburinho distante das festas. Mas dentro do apartamento modesto no terceiro andar, o silêncio era cortado apenas pelo tic-tac do relógio na parede da sala. João chegou em casa por volta das 11 da noite, o corpo pesado de cansaço e cerveja. Ele era um homem de 40 e poucos anos, com mãos calejadas de quem passava os dias na obra como pedreiro, e uma cara que carregava as marcas de noites mal dormidas. O casamento com Mariana há 15 anos fora o porto seguro que ele sonhara, mas, ultimamente, as brigas vinham se acumulando como entulho de uma construção mal feita. Ela trabalhava como costureira em uma fábrica no Brás, e os dois mal se viam, exceto para discutir contas, ou o silêncio que pairava entre eles. Ele girou a chave na porta com raiva, o rangido ecoando no corredor vazio. O apartamento estava escuro, só uma luz fraca vazando da cozinha. "Mariana?" chamou, a voz rouca de irritação. Nada. Jogou a mochila no sofá gasto e foi direto para a cozinha, onde a encontrou de costas, lavando louça na pia. Ela usava um vestido simples de algodão, o cabelo preso em um coque bagunçado, e o ombro tremia levemente enquanto esfregava um prato. "Onde diabos você esteve, sua peta?" explodiu João, o tom subindo como uma panela de pressão. Ele parou na porta, os punhos cerrados ao lado do corpo, o rosto vermelho sob a luz amarelada da lâmpada. "Eu liguei pro celular 1000 vezes. Você some a noite toda e eu aqui me preocupando, achando que rolou alguma merda na rua. Fala logo." Mariana congelou por um segundo, a esponja escorrendo água na pia. Ela se virou devagar, os olhos castanhos inchados de cansaço, mas não de medo. Havia algo diferente nela naquela noite, uma firmeza que João não reconhecia de imediato. "João, por favor, baixa a voz", disse ela. A voz baixa, mas firme, com aquele sotaque paulista arrastado que ele tanto amava nos primeiros anos. "Não é hora para isso. Eu estava fora, sim, mas não é o que você está pensando." "Ah, não é? Então me explica. Eu saio do trampo exausto, chego na festa dos caras da obra e você nem aparece. Todo mundo perguntando onde estava minha mulher e eu inventando desculpa. Você acha que eu sou otário?" Ele deu um passo à frente, batendo a mão na mesa de fórmica rachada. O barulho ecoou, e por um instante, João viu o reflexo de si mesmo na janela embaçada. Um homem amargo, preso em uma rotina que o consumia. Lá fora, o céu começava a se encher de estrelas artificiais, os fogos preliminares anunciando a meia-noite. Mariana secou as mãos no pano de prato, respirando fundo. Ela era uma mulher de estatura média, com curvas que o tempo e os partos haviam suavizado, mas ainda assim carregava uma beleza quieta de quem sobrevivia com garra. "Eu fui ajudar a Dona Rosa, João, a vizinha do andar de baixo. Você sabe que o marido dela está no hospital há semanas, com aquele câncer no pulmão. Ela estava sozinha preparando tudo para Réveillon e me pediu para ir. Eu não ia deixar a pobre mulher passar a noite assim, né? Comprei umas coisas no mercadinho, fiz um arroz com peque para ela e ficamos conversando até agora há pouco." João piscou, a raiva definhando um pouco, mas não o suficiente. "Dona Rosa? Aquela velha chata? Você some por causa dela? Eu te ligo, você não atende, e agora vem com essa história de boa samaritana? Me poupe, Mariana. Eu sei como as coisas funcionam por aí. Mulheres como você, sozinhas na rua à noite." Ela cruzou os braços, os olhos faiscando. "Mulheres como eu? O que você quer dizer com isso, João? Que eu sou o quê? Uma vadia que sai traindo o marido porque ele vive reclamando da vida? Olha para você. Todo dia a mesma ladainha, o trampo ruim, o dinheiro curto, a cidade que não para. Eu aguento tudo, mas chega uma hora que cansa." Sua voz tremia agora, não de fraqueza, mas de uma emoção contida que João raramente via.
O ar na cozinha parecia mais pesado, o vapor da pia misturando-se ao suor na testa dela. Ele se aproximou, o cheiro de cigarro e suor impregnado na camisa. Eu trabalho pra caramba pra sustentar essa casa, pra gente não passar fome. E você? Sai por aí, ignora minhas ligações, e eu fico aqui imaginando o pior. Se não é traição, o que é então? Fala a verdade. Mariana hesitou, mordendo o lábio inferior. Seus olhos se desviaram para a janela, onde os fogos agora pipocavam com mais frequência, iluminando o rosto dela em flashes coloridos. Não é traição, João, é pior que isso. Ou melhor, dependendo de como você vê. Eu tenho um filho. Nosso filho. Ele está vivo. E eu o encontrei hoje. O mundo de João parou. Ele sentiu o chão sumir sob os pés como se o prédio inteiro balançasse com os fogos. O quê? Você tá louca? A gente perdeu o menino há 10 anos no parto. Aquela complicação, os médicos disseram que ele não sobreviveu. Você tá delirando? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo agora, mas com um sorriso fraco nos lábios. Não delirei. Eu guardei o segredo por todo esse tempo, porque doía demais. Mas hoje, na casa da Dona Rosa, ela me contou. O hospital errou, João. Eles deram o bebê para adoção sem a gente saber, por causa da papelada bagunçada. Eu contratei um detetive particular há meses com o dinheiro que eu guardava da costura, e ele achou o garoto, nosso Pedro. Ele tem 10 anos agora, mora em uma família em Campinas, mas quer nos conhecer. Ele me ligou hoje e eu fui até lá para ver de longe, só para ter certeza. João recuou, tropeçando na cadeira. Seu coração batia descompassado, uma mistura de descrença e uma esperança que ele nem sabia que ainda existia. Lá fora, a contagem para a meia-noite começava a ecoar das ruas, vozes alegres contrastando com o caos dentro dele. Por que agora? Por que não me contou antes? Isso muda tudo. Mariana estendeu a mão, tocando o braço dele pela primeira vez naquela noite. Porque eu tinha medo de você não acreditar, ou de doer mais. Mas é véspera de Ano Novo, João. Um recomeço. Amanhã a gente vai até lá juntos. Se você quiser. Os fogos explodiram no céu, iluminando o apartamento em tons de azul e dourado. João ficou ali, paralisado, o peso das palavras dela se assentando como o silêncio que veio depois do barulho. Ele não sabia se era raiva, alegria ou pavor que o invadia, mas uma coisa era certa. A noite que ele imaginara, uma briga banal, mais uma rachadura no casamento, havia se transformado em algo que ele nunca previra. E o Ano Novo, pela primeira vez em anos, parecia carregado de possibilidades. A manhã de Ano Novo amanheceu cinzenta em São Paulo, com uma garoa fina que escorria pelas calhas das casas na Muca, transformando as ruas em espelhos escorregadios. O ar ainda carregava o cheiro residual de pólvora e lentilhas cozidas, resquícios das festas que se estenderam até o sol raiar. Dentro do apartamento, o silêncio da noite anterior havia dado lugar a um zumbido tenso, como o de uma geladeira velha lutando para funcionar. João acordou no sofá, o pescoço duro de uma noite mal dormida, a mente girando em torno das palavras de Mariana. Ele se sentou devagar, esfregando os olhos, e viu o calendário na parede marcando 1º de janeiro. Um novo ano, mas nada parecia renovado. Mariana já estava na cozinha, preparando o café forte na cafeteira italiana que eles compraram no início do casamento, em uma viagem rápida a São Roque. Ela usava um hobby puído, o cabelo solto caindo sobre os ombros, e mexia o açúcar com uma colher que tilintava ritmicamente. Não havia olheiras profundas, mas o rosto dela traía a exaustão de quem carregara um segredo por uma década. "Bom dia", murmurou ela ao vê-lo entrar, sem erguer os olhos. "Tem pão na geladeira. Comi um pedaço agora há pouco." João parou na porta, os braços cruzados como uma barreira. A raiva da véspera havia se dissipado, deixando um vazio confuso no peito. "Bom dia, uma ova. Eu mal dormi pensando nisso tudo. Um filho, vivo." "Como assim, Mariana? 10 anos e você guarda isso sozinha? Eu era o pai, caramba." Sua voz saiu rouca, mais de incredulidade do que de fúria, ecoando no espaço apertado. Lá fora, o barulho de carros buzinando na Avenida Paz de Barros começava a invadir o apartamento, misturado ao som de vizinhos recolhendo garrafas vazias.
Ela desligou o fogo e serviu o café em 2 xícaras desparelhadas, uma com estampa de futebol do Corinthians, a outra rachada na borda. Senta, João. Vamos conversar direito, sem gritaria. Eu não queria te machucar mais do que já estava. Lembra do parto? Aquela correria no Hospital São Luís, a hemorragia, os médicos correndo de um lado para o outro. Eles me disseram que o bebê não resistiu, que era prematuro demais. Eu chorei por meses, você sabe. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar na fábrica, ouvi boatos de erros em adoções por lá. Famílias perdendo filhos por causa de burocracia. Eu contratei o detetive com o que sobra do salário, aos poucos, para não te preocupar. Ele pegou a xícara, mas não bebeu. Só ficou girando-a nas mãos calejadas, sentindo o calor queimar as palmas. E agora? Esse tal de Pedro? Ele sabe de nós? Quer mesmo nos ver? Ou é só curiosidade de moleque? A dúvida o corroía como a umidade nas paredes do prédio antigo. João sempre fora prático, um homem de obras e ferramentas, não de sonhos impossíveis. Imaginar um filho de 10 anos, crescendo sem ele, em outra cidade, era como um soco no estômago. Campinas ficava a 1 hora de carro pela rodovia Anhanguera, mas parecia um abismo. Mariana sentou-se à mesa, puxando uma pasta fina de papel pardo do armário. Dentro, havia fotos impressas em papel comum, amassadas nas bordas. Um menino magro, com cabelo castanho desgrenhado e olhos que pareciam uma versão mais jovem dos de João. Ele sorria em uma foto de escola, uniforme azul desbotado, ao lado de uma família adotiva, pais de meia-idade, uma irmã mais nova. Olha para ele. É nosso João. O detetive confirmou com documentos, DNA e tudo. A família que o adotou é boa gente, de classe média, dono de uma loja de eletrodomésticos. Eles contaram para ele sobre a origem há 1 ano, quando ele começou a perguntar. Pedro me ligou no Natal, voz trêmula no telefone. Mãe, é você mesmo? Ele quer nos conhecer mais devagar, para não bagunçar a vida dele. João folheou as fotos, o coração apertando. O menino tinha o mesmo queixo quadrado, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Lágrimas quentes brotaram nos olhos dele, algo que não acontecia desde o enterro simbólico que fizeram anos atrás, uma missa simples na igreja da Mulca. Meu Deus, ele parece comigo. Mas e agora? A gente vai lá do nada, tipo, oi, sou seu pai verdadeiro? Eles vão nos receber. Ou vão chamar a polícia. Ele riu, um som amargo, passando a mão pelo rosto barbado. A garoa lá fora intensificou, batendo na janela como dedos impacientes. Mariana tocou a mão dele, um gesto simples que reacendeu memórias de noites melhores, dançando em bailes no Clube Paulista. A gente vai com calma. Eu marquei um encontro no shopping Iguatemi, em Campinas, amanhã à tarde. Só um café. Para conversar. A mãe adotiva, a Sandra, é quem vai trazer ele. Ela entende, disse que é importante para o Pedro fechar esse ciclo. Mas, João, isso não apaga o que a gente passou. Pode ser uma chance de recomeçar, para nós dois também. Nosso casamento tá uma bagunça, mas imagina com um filho no meio. Ele assentiu devagar, bebendo o café agora, o amargor casando com o gosto na boca, mas o otimismo dela esbarrava em obstáculos reais. E o dinheiro? O carro tá com o pneu furado desde dezembro, e eu só volto pro trampo na quinta. Como a gente vai para lá? Prático como sempre, João listava os problemas, mas por baixo havia medo. Medo de rejeição, de ver o filho e perdê-lo de novo. Nesse momento a campainha tocou, um som estridente que cortou a conversa. Mariana se levantou, secando as mãos no hobby. Era Dona Rosa, a vizinha do andar de baixo, com uma travessa de rabanadas na mão, o rosto enrugado e iluminado por um sorriso genuíno. Feliz Ano Novo, meus queridos. Trouxe um restinho para vocês. Ouvi vozes altas ontem, mas vi os fogos e soube que tudo se ajeita. Ela era uma senhora de 70 anos, viúva recente, com o sotaque carregado do interior de São Paulo, que havia sido o elo que conectou Mariana ao segredo. João se levantou, um pouco envergonhado, mas aceitou a travessa. Obrigado, Dona Rosa. E valeu por ontem. A senhora ajudou a Mariana, né? Ele viu o olhar cúmplice entre as duas mulheres e algo se soltou dentro dele. Uma gratidão por aquela rede invisível de apoio no bairro.
Dona Rosa piscou, entrando na cozinha sem cerimônia. Ah, menino, a vida é assim, cheia de surpresas. Eu perdi meu marido pro câncer, mas ganhei amigos como a Mariana. Se precisarem de carona para Campinas, meu sobrinho tem um carro bom. Ele me deve uma. Ela riu, aliviando a tensão, e por um instante o apartamento pareceu menos sufocante. Enquanto Dona Rosa contava histórias de Réveillon passados, João observava Mariana, que sorria de verdade pela primeira vez em meses. O apoio da vizinha era um lembrete de que não estavam sozinhos nessa jornada, mas ao se despedir, com a porta fechando suavemente, João sentiu o peso voltar. Amanhã seria o dia. Ele precisaria superar a descrença, o cansaço acumulado de anos de rotina árdua, para dar esse passo. O ano novo começava, e com ele, a possibilidade de uma família que ele pensara perdida para sempre. Mas o caminho até Pedro seria pavimentado de dúvidas, e João sabia que o primeiro obstáculo era convencer a si mesmo de que merecia essa segunda chance. A tarde de 2 de janeiro em São Paulo se arrastava sob um sol tímido, que furava as nuvens, transformando o asfalto da marginal Tietê em uma frigideira gigante. O tráfego era um caos habitual, com buzinas ecoando como um coral irritado e motos zigue-zagueando entre os carros parados. João apertava o volante do Fiat Marea Velho de Dona Rosa, emprestado pelo sobrinho dela, sentindo o suor escorrer pela nuca, apesar do ar-condicionado quebrado. Ao lado dele, Mariana folheava nervosamente as fotos de Pedro na pasta, os dedos traçando o rosto do menino como se pudesse tocá-lo através do papel. O rádio tocava uma música sertaneja velha, mas nenhum dos dois prestava atenção. O silêncio no carro era preenchido apenas pelo ronco do motor e pelo bater acelerado do coração de João. "Você acha que ele vai gostar da gente?" murmurou João, os olhos fixos na rodovia Anhanguera, onde os caminhões de carga disputavam espaço com SUVs reluzentes. Ele usava uma camisa social azul desbotada, a melhor que tinha, e calças jeans limpas, mas se sentia deslocado, como um pedreiro invadindo um mundo que não era o seu. A viagem até Campinas durava mais que o esperado por causa de um engarrafamento na saída da capital, e cada quilômetro aumentava a ansiedade que o roía por dentro. 10 anos sem um filho, e agora? Como explicar uma vida inteira de ausências? Mariana virou a cabeça, o vento da janela aberta bagunçando seus cabelos. "Ele é uma criança, João. Crianças são curiosas, não julgam tanto. A Sandra disse que ele está animado, mas com medo também. É normal." Sua voz era calma, mas as mãos tremiam levemente ao guardar as fotos. Ela havia passado a manhã arrumando o apartamento, lavando a louça acumulada e até passando um pano no sofá, como se preparar o corpo para o encontro exigisse ordem na casa. Dona Rosa tinha insistido em ajudá-la, contando histórias de sua própria juventude para distraí-la. E aquilo fora um bálsamo, um lembrete de que o bairro da Muca era mais que paredes apertadas. Era uma rede de solidariedade que a sustentava. O carro finalmente ganhou velocidade após o pedágio, e João relaxou um pouco os ombros. "Eu tô com medo de estragar tudo. E se eu disser algo errado? Tipo, perguntar sobre a vida dele lá e soar como um intruso?" Ele riu baixinho, um som nervoso que ecoou no habitáculo. A verdade era que o cansaço da obra ainda pesava nos ossos, e a noite anterior havia sido outra insone, repleta de sonhos fragmentados, onde via um menino correndo em um parque, mas sempre escapando de suas mãos. O casamento com Mariana, que outrora fora paixão pura, agora se equilibrava nessa ponte frágil. O segredo dela os havia separado, mas a revelação os unia em uma vulnerabilidade compartilhada. Ela estendeu a mão e apertou a dele no câmbio. "A gente vai devagar. Lembra do que a Dona Rosa disse? A família não é só sangue, é quem fica do lado nos dias ruins. Ela perdeu o marido, mas encontrou força nas vizinhas. Nós também vamos encontrar." O gesto era simples, mas reacendeu uma faísca entre eles, algo que as brigas rotineiras haviam apagado. Pela primeira vez em meses, João sentiu que Mariana não era só a esposa distante, mas a parceira de uma jornada maior.
Campinas surgiu no horizonte, com seus prédios misturados a morros verdes e o cheiro de terra úmida após uma chuva passageira. O shopping Iguatemi era um oásis de ar-condicionado e vitrines brilhantes, um contraste gritante com a simplicidade da Muca. Eles estacionaram no subsolo, o eco dos passos nervosos reverberando no concreto frio. Mariana ajeitou o vestido florido, comprado em uma promoção no Brás, e João passou a mão no cabelo curto, tentando domar os fios grisalhos. "Prontos?" perguntou ela, os olhos brilhando de expectativa misturada a pavor. No café da praça de alimentação, o aroma de pães frescos e cappuccino se misturava ao burburinho de famílias almoçando. Eles escolheram uma mesa no canto, perto de uma fonte artificial que gorgolejava suavemente, e pediram 2 cafés pretos. João tamborilava os dedos na mesa de vidro, observando a entrada. E se eles não vierem? Ou se mudarem de ideia? A dúvida era um obstáculo palpável, alimentada por anos de decepções. Contas atrasadas, turnos extras na obra que o deixavam exausto, o luto silencioso pelo filho perdido. Antes que Mariana pudesse responder, uma mulher de uns 40 anos se aproximou, guiando um menino de mão dada. Sandra era alta, com óculos de armação fina e um sorriso educado, vestindo jeans e blusa branca. Pedro era exatamente como nas fotos. Magro, com olhos curiosos e uma mochila do Palmeiras pendurada no ombro. Ele parou a uns metros, olhando para João e Mariana com uma mistura de timidez e fascínio, como se eles fossem personagens de um livro que ele lera pela metade. "Olá, vocês devem ser a Mariana e o João", disse Sandra, a voz suave com sotaque campineiro. "Sou a Sandra e esse é o Pedro. Ele estava ansioso o dia todo." Ela piscou para o menino que deu um passo à frente, as bochechas corando. Mariana se levantou devagar, as lágrimas já marejando. "Oi, Pedro. Que bom te ver." Sua voz falhou e ela se conteve para não abraçá-lo de imediato. João ficou sentado por um segundo, o peito apertado, antes de se erguer. "E aí, garoto? Eu sou seu pai." As palavras saíram roucas e ele estendeu a mão hesitante, como se temesse que o menino a recusasse. Pedro apertou a mão dele, um aperto firme para uma criança de 10 anos, e sorriu timidamente. "Oi, eu sei. A mamãe, quer dizer, a Sandra, me contou tudo. Vocês moram em São Paulo? É longe daqui?" Sua voz era clara, com um leve gaguejo de nervosismo, mas os olhos fixavam João com uma curiosidade genuína, como se procurasse traços familiares. Eles se sentaram, Sandra pedindo um suco para Pedro enquanto explicava o processo. A adoção fora um erro burocrático no hospital, um escândalo que surgira anos depois em reportagens locais, mas sem reversão legal imediata. "Ele é nosso filho no papel agora, graças ao detetive", completou Mariana, orgulhosa. A conversa fluiu aos poucos. Pedro falou da escola em Campinas, do time de futebol que jogava aos fins de semana, e como descobrira a história no Natal, sentindo um vazio que as fotos preenchiam. João ouvia, o coração inchando, compartilhando histórias simples da obra, de como construía casas para famílias como a dele. Mas o obstáculo veio sutilmente. Pedro mencionou a família adotiva com afeto, chamando Sandra de mãe, sem hesitar, e perguntou se poderia visitá-lo sem mudar de vida. "Eu gosto daqui, mas quero conhecer vocês também. Tipo, fins de semana?" A pergunta pairou, um lembrete de que o reencontro não era uma posse, mas uma ponte delicada. João sentiu uma pontada de ciúme, mas o apoio de Mariana, que sorria encorajadoramente, o ajudou a assentir. "Claro, garoto. A gente vai devagar, como amigos primeiro." Sandra observava tudo com empatia, compartilhando que havia passado pelo mesmo medo anos atrás. "A família cresce assim, com paciência. Vocês não estão sozinhos nisso." Sua presença era um apoio inesperado, aliviando a tensão e mostrando que o crescimento de Pedro, e o deles, viria com tempo e compreensão. Enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o shopping de laranja através das janelas, João sentiu uma mudança interna. O homem amargo da véspera de Ano Novo começava a ceder lugar a um pai em potencial. Mas o dia não terminara sem sombras. No caminho de volta, o carro deu um tranco,
o motor falhando na anhanguera escura. Merda, agora isso! Resmungou João, parando no acostamento. Mariana ligou para Dona Rosa, que prometeu mandar o sobrinho novamente. Na espera, sob as estrelas frias, eles se abraçaram pela primeira vez em anos. O peso do segredo se dissolvendo em esperança frágil. O reencontro fora um passo, mas João sabia que o verdadeiro teste, integrar Pedro à vida deles sem romper o equilíbrio, ainda os aguardava. A noite de 2 de janeiro caía pesada sobre a rodovia Anhanguera, com o céu estrelado, contrastando ao breu do acostamento, onde o Fiat Marea tossia como um fumante crônico. O motor havia cedido de vez, um chiado rouco seguido de silêncio absoluto, deixando João e Mariana parados sob o zumbido distante de caminhões que passavam como sombras velozes. O ar fresco da serra entrava pela janela aberta, carregando o cheiro de eucalipto e asfalto quente, mas nada aliviava a frustração que subia no peito de João. Ele desceu do carro, chutando uma lata vazia que rolou para a valeta, o eco se perdendo na escuridão. Filho da mãe, justo agora, resmungou, passando as mãos pelo rosto suado, os olhos fixos no capô que ele nem se atrevera a abrir. Mariana saiu do lado do passageiro, o vestido florido agora amarrotado pela viagem, e se encostou na porta, olhando para ele com uma paciência que ele invejava. Calma, João. Liga para o sobrinho da Dona Rosa de novo. Ele disse que estava por perto em Jundiaí. Sua voz era suave, mas carregava o cansaço do dia. O reencontro no shopping, as palavras trocadas com Pedro, o aperto de mão que selara uma conexão há muito roubada. Lágrimas secas ainda marcavam suas bochechas, e ela abraçou os próprios braços contra o vento frio que soprava do interior. O abraço que trocaram minutos antes, ali mesmo no banco da frente, havia sido o primeiro em meses sem tensão, um gesto cru de vulnerabilidade que os reconectava como no início, quando o mundo parecia menor e mais promissor. João pegou o celular, o sinal fraco piscando na tela, e discou o número que Dona Rosa havia insistido em salvar. Alô? É o João da Muca. O carro. Deu pau de novo. Estamos na Anhanguera, quilômetro 120 ou algo assim. Do outro lado, a voz do rapaz, um tal de Marcos, mecânico de confiança, veio animada, prometendo chegar em meia hora com uma chave de roda e um galão de gasolina reserva. Enquanto esperavam, João se sentou no meio-fio, Mariana ao lado, os ombros se tocando. Hoje foi. Real, né, o Pedro? Ele me olhou como se eu fosse alguém importante. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, e João sentiu o nó na garganta se desfazer um pouco. O ciúme que sentira no café ao ouvir o menino chamar Sandra de mãe, agora parecia mesquinho, eclipsado pela gratidão de tê-lo ali, vivo, respirando o mesmo ar. Ela assentiu, encostando a cabeça no ombro dele. Foi. E você foi ótimo, João. Falou da obra, das casas que constrói. Ele ficou impressionado. Disse que quer ser engenheiro um dia. A Sandra viu isso. Elogiou você. O apoio dela era como o da Dona Rosa mais cedo, uma rede que os puxava para cima. A vizinha havia sido o pivô de tudo. Sua conversa na véspera de Ano Novo revelara o boato do hospital, e agora seu sobrinho o salvava na estrada. A gente não está sozinho nisso, continuou Mariana, ecoando as palavras da senhora. O Pedro tem 2 famílias agora, e a gente vai aprender a dividir, devagar. Marcos chegou pontual, um homem corpulento de uns 30 anos, com tatuagens nos braços e um sorriso largo sob o bigode. Ele checou o motor sob a luz do celular, diagnosticando um cabo solto e combustível baixo. Nada grave para quem consertava caminhões na BR. Relaxa, tio. Eu ajeito aqui rapidinho. A Dona Rosa me mataria se eu deixasse vocês na mão. Enquanto trabalhava, contou histórias de estradas, de famílias que se perdiam e se achavam em viagens como aquela, aliviando a espera com humor paulista prático. João ajudou, segurando a lanterna, e pela primeira vez em dias, riu de verdade, sentindo os músculos relaxarem. O obstáculo do carro quebrado, que poderia ter azedado o dia perfeito, virava lição. A vida jogava pedras no caminho, mas o apoio de quem estava perto as transformava em degraus. De volta à estrada, o carro ronronava suave,
e eles chegaram a Muca já perto da meia-noite. As ruas quietas, exceto pelo latido ocasional de um cachorro e o som abafado de uma TV ligada em algum sobrado. O prédio na rua do orfanato parecia o mesmo de sempre, fachada descascada, escadas rangendo, mas para João tudo ganhava contornos novos. Subiram de mãos dadas, o apartamento iluminado por uma lâmpada fraca na sala. Mariana preparou um chá de boldo, sentando-se no sofá gasto onde ele dormira na véspera. "E agora, o que a gente faz amanhã?" perguntou ela, os olhos cansados mas brilhantes. João se sentou ao lado, puxando-a para perto. "A gente liga para o Pedro, marca outro encontro. Talvez um churrasco aqui com a Dona Rosa para ajudar. Eu volto para o trampo quinta, mas vou pedir para sair mais cedo nos fins de semana. Pra gente se ver mais." As palavras vinham fáceis agora. O medo de rejeição dando lugar a um plano concreto. Ele pensou nas obras que construía. Tijolos sobre tijolos, paciência para erguer algo duradouro. O casamento, rachado por anos de silêncios e brigas, poderia ser reconstruído assim, com Pedro como cimento e o apoio de Mariana e dos vizinhos como andaimes. "Eu errei feio naquela noite de Ano Novo, gritando com você. Desculpa, achei que era o fim, mas era só o começo." Ela sorriu beijando sua testa. "A gente errou os dois, mas olha onde chegamos. Um filho, uma família de novo." Lá fora, a garoa fina recomeçava, lavando as ruas da Muca, e o relógio na parede marcava as 2 da manhã. João fechou os olhos imaginando fins de semana em Campinas, Pedro correndo no quintal da casa de Sandra, misturando risadas com as deles. Não seria perfeito. Haveria visitas reguladas, ciúmes pontuais, o cansaço da rotina, mas o crescimento estava ali, na coragem de enfrentar o desconhecido. Dias se passaram em um ritmo novo. João voltou à obra na Anchieta, martelando vigas com mais vigor, contando aos colegas sobre o milagre sem detalhes demais, só o suficiente para espalhar uma onda de parabéns. Mariana costurava na fábrica, mas agora com um brilho nos olhos que as máquinas não apagavam. O primeiro fim de semana com Pedro veio em 7 de janeiro, um piquenique no Parque Ibirapuera, organizado por Sandra e Dona Rosa, que insistira em levar a toalha xadrez e sanduíches de mortadela. O menino chegou tímido, mas logo ria das piadas de João sobre futebol, corintiano ferrenho contra o Palmeiras da mochila de Pedro, e Mariana o abraçava devagar, como se temesse acordar de um sonho. Obstáculos surgiram, claro. Pedro chorou na primeira despedida, confuso com as emoções, e João sentiu o peso da distância, questionando se merecia ser pai depois de anos ausente. Mas o apoio veio em camadas. Sandra compartilhando dicas de criação, Dona Rosa cozinhando pratos que lembravam o interior para todos, Mariana mediando as conversas com paciência infinita. Aos poucos, João crescia. Aprendeu a ouvir mais que reclamar, a planejar visitas em vez de se fechar na amargura. O casamento florescia, noites de conversa substituindo brigas, toques casuais reacendendo a intimidade. No final de janeiro, com o sol escaldante anunciando o verão pleno em São Paulo, eles marcaram a primeira noite de Pedro na Muca. O apartamento cheirava a feijão tropeiro, preparado por Dona Rosa, e o menino dormiu no sofá-cama contando estrelas no teto rachado. João o observou dormir, o peito subindo e descendo, e soube que o Ano Novo não era só data no calendário. Era essa ponte, construída com erros, segredos e amor teimoso. A raiva da véspera de Ano Novo, aquela explosão burra, havia aberto a porta para isso, e pela primeira vez em anos, ele acordou sem o peso do entulho no peito, pronto para erguer o que restava de sua família.